Olá, o TCE na TV está no ar. Confira os destaques de hoje. Referência tecnológica. Servidores do Tribunal de Contas de São Paulo vêm a Aracaju para conhecer a experiência do TCE de Sergipe, com sistema de processo eletrônico que dispensa o uso do papel e traz mais agilidade aos processos. Capacitação técnica. Escola de Contas José Amado Nascimento dá início a curso sobre auditoria operacional no controle externo. Fiscalização e controle. A gente traz o balanço dos processos julgados pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, no quadro Entrevista, o bate-papo do repórter Carlos França é com o advogado e procurador aposentado do Tribunal de Contas de Sergipe, Gilton Garcia. Fique com a gente, o TCE na TV está só começando. A Corte de Contas sergipana é uma das pioneiras do país na implantação de um sistema de processo eletrônico que dispensa a utilização do papel e ainda garante mais segurança e agilidade na tramitação dos processos. O processo de adaptação foi tão eficaz que servidores do Tribunal de Contas do município de São Paulo estiveram em Aracaju para conhecer, na prática, a utilização da ferramenta. Confira os detalhes na reportagem de Juliane Balbino e Mica Neto. Durante a semana, membros do Tribunal de Contas do município de São Paulo estiveram na sede do Tribunal de Contas de Sergipe e conheceram as instalações da Diretoria de Modernização e Tecnologia do TCE. A visita foi motivada pelos recentes avanços tecnológicos na Corte de Contas dos sergipanos. Em agosto do ano passado, o Tribunal de Contas do Estado passou a utilizar o ETCE, o sistema de processo eletrônico que dispensa o uso de papel e garante mais segurança e agilidade aos processos. O sistema também será implantado em São Paulo em julho deste ano e Sergipe tem servido como referência na utilização da ferramenta. Com todo o conhecimento que vocês já fizeram essa recente implantação, nós estamos interagindo com vocês para trabalhar com a experiência, saber tudo que vocês, as dificuldades e os casos de sucessos que vocês tiveram com a ferramenta. Então, essa foi o objetivo da nossa visita aqui, né? Ao falar sobre a troca de experiências com outras cortes de contas, o coordenador de modernização e tecnologia do TCE de Sergipe avaliou a implantação do sistema e o desempenho dos trabalhos. A gente está passando todas as nossas experiências, tudo o que aconteceu durante o nosso processo de implantação, que ao nosso ver foi muito bom. A quantidade de problemas que nós tivemos foi muito pequena para aquilo que podia acontecer. Então veja que o nosso processo de implantação é recente, a gente implantou em agosto, então a gente tem menos de um ano aí implantado no ETCE e a gente já virou uma referência. Isso é bom para a gente, né? E sempre manter essa troca também de experiências entre os tribunais para que nós possamos evoluir sempre. E a Escola de Contas do TCE, conselheiro José Amado Nascimento, deu início ao processo de capacitação dos servidores da casa sobre auditoria operacional no controle externo. O assunto é um dos destaques de hoje do Giro de Informações. O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe realizou, por meio da Escola de Contas, o primeiro módulo do curso básico de auditoria operacional no controle externo. A capacitação pretende padronizar o trabalho entre os servidores lotados na Coordenadoria de Auditoria Operacional da Diretoria de Controle Externo de Obras e Serviços. Os próximos 2 módulos serão apresentados ainda este mês, abordando contabilidade e processos de controle externo. Neste primeiro módulo, a ênfase esteve na teoria e prática da auditoria com estudos de casos do próprio tribunal. Já o segundo módulo abordará a contabilidade, já que o tribunal está recebendo prestação de contas no novo modelo de padrão contábil da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. E o terceiro módulo, processo de controle externo, servirá para tratar sobre a tramitação e julgamentos de processos, incluindo casos de auditoria operacional do próprio tribunal. O curso ele vai fazer uma abordagem conceitual e prática na auditoria operacional e a gente tenta trazer um pouquinho do nosso conhecimento e dividir com os colegas que não faziam parte da DCELS, que não tinham experiência no controle externo na auditoria operacional e tentar trocar conhecimentos aqui e passar para a gente, de uma forma ou de outra, padronizar as nossas ações, nossos trabalhos.
Na próxima sexta-feira, dia 16, o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, estará no Tribunal de Contas do Estado para proferir uma palestra sobre a importância dos tribunais de contas para o Brasil. Na ocasião, o ministro também lançará mais um livro. A obra, intitulada Da Governança à Esperança, traz uma perspectiva técnica de 2 acontecimentos que interferiram na economia e na política do país: as pedaladas fiscais e o impeachment de Dilma Rousseff em 2016. A vinda do ministro a Sergipe faz parte das ações em comemoração ao aniversário de 49 anos da Corte de Contas do Estado. Na ocasião, também será descerrada a placa que dá o nome do ex-governador Augusto Franco ao edifício sede do órgão e será lançado o livro Escola de Contas e o Controle Social na Formação Profissional, de autoria da servidora e diretora técnica do TCE de Sergipe, Patrícia Verônica Sobral de Souza. A seguir, a gente destaca o balanço dos processos julgados pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, o advogado e procurador aposentado do TCE, Gilton Garcia, é o convidado da semana do repórter Carlos França no nosso quadro de entrevista. Não saia daí, a gente volta já. Aracajuá, dançar do guerreiro. Aracajuá, dança do guerreiro, lua de Ará. Já estamos de volta e agora a gente destaca o trabalho dos conselheiros do Tribunal de Contas de Sergipe no julgamento dos processos durante as sessões das câmaras e do Pleno. Acompanhe. Nesta semana, na sessão da primeira Câmara, foram julgados 8 processos. Na pauta, relatório de inspeção e aposentadorias. Na sessão da segunda Câmara, aconteceu o julgamento de 14 processos, dentre recursos de reconsideração, aposentadorias e autos de infração. E no Pleno, 8 processos foram julgados pelo colegiado. Foram rejeitadas as contas anuais das prefeituras de Graco Cardoso e de Gararu e julgadas regulares as contas da Câmara Municipal de Areia Branca, do Fundo Estadual de Habitação, da Procuradoria do Município de Aracaju e da Junta Comercial de Sergipe. Também estiveram em discussão denúncias e recursos de reconsideração. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, acesse www.tce.se.gov.br e clique no portal de serviços. E hoje, no quadro Entrevista, o repórter Carlos França conversa com o advogado e procurador aposentado do TCE, Gilton Garcia. Durante o encontro, Gilton Garcia relembrou o trabalho na Corte de Contas do Estado e também sobre cargos políticos que exerceu durante a carreira. Veja. Olha, Maria, o advogado Gilton Garcia tem uma longa história na política sergipana. Ele praticamente já nasceu na política com o pai, o ex-governador Luiz Garcia. Foi o deputado estadual mais novo, com apenas 21 anos. Depois voltou a ser deputado estadual, foi deputado federal. Foi o primeiro governador do Amapá. E aí tem uma curiosidade. Foi ele que fez a transformação de território do Amapá para o estado do Amapá. Ele também foi procurador aqui do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Nós vamos falar com ele, entre outras coisas, sobre esse assunto. Recentemente, o Dr. Gilton foi homenageado pelo Ministério Público e essa vai ser a nossa primeira pergunta. Dr. Gilton, muito obrigado por ter vindo conversar com a gente. Antes de tudo, o senhor é um homem acostumado a homenagens. Eu creio, pelo discurso, pelo que o senhor ouviu lá, isso lhe emocionou. Foi muito. Porque eu comecei minha vida, muito cedo ainda, como promotor público. Sei. Antigamente havia a figura do promotor substituto. E eu atuei nas comarcas de Maruí. E o senhor é estudante de Direito ainda? Estudante ainda. Sei. Não havia bacharéis ainda em número suficiente para preencher os cargos. Então, os estudantes eram nomeados como promotores substitutos. E aí o senhor foi promotor substituto? Foi, de Maruí, de Japaratuba e de Propriá. Agora, como foi sua vida pública? O senhor que começou cedo com seu pai, como é que foi, doutor Gilton? Não, foi bem. Eu acho que eu sou um homem realizado hoje.
porque os cargos que eu ocupei, eu tive uma passagem, fiz muito esforço para dar conta do recado e me sinto hoje realizado, porque tive uma conduta que não me importou em nenhuma condenação, nem inquérito, nem processo. Passei por vários cargos públicos sem ter nenhuma nódoa. Isso é importante hoje. Né? Falar nisso, o senhor chegou a ser cassado, mas foi totalmente considerado inocente, né? Eu fui cassado pelo AI-5, né, em 69, quando não havia direito de defesa, a Constituição foi rasgada, houve o golpe militar, então aqueles políticos que estavam em ascensão, eles procuraram eliminar. Tanto que o Ministério da Justiça, que era comandado pelo ministro Tarso Genro, eu entrei com um processo lá de anistia e consegui ser anistiado. A comissão de anistia declarou formalmente, está no papel, que eu fui considerado um perseguido político. E por isso me anistiavam. Agora, doutor Gito, fala um pouco sobre a sua convivência com o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, eu cheguei aqui, ele era quase na sua composição originária, entendeu? Eu fui nomeado pelo governador Augusto Franco e tive aqui uma passagem, creio que longa, porque fui colega de Carlos Brito, que foi ministro, doutor Carlos Brito foi ministro, presidente do Supremo, colega de José Sérgio Montealegre, de Valdemar Machado, éramos 5 procuradores aqui e atuávamos em conjunto num ambiente muito cordial, entendeu? Foi uma passagem muito boa aqui. Tanto que até hoje... Quem me aposentou foi o doutor Carlos Alberto Sobral de Souza. Ele era o presidente na época, entendeu? Quando eu requeri minha aposentadoria. Mas o senhor tem um carinho muito especial pelo tribunal. Toda a solenidade do tribunal o senhor está presente. É verdade. E o senhor tem sido recebido também com muito carinho aqui nessa casa. É verdade. Porque aqui eu fiz muitos amigos, né? Naquela época, quando eu entrei, tinha Zé Amado Nascimento, Cabral Machado, professor Carlos Alberto, Juarez. Juarez Alves. Agora, falar em tribunal, foi na sua administração no Amapá que foi criado o Tribunal de Contas de lá. Tudo. Porque não tinha. Sim, me fala um pouco, doutor Gito, sobre isso. Até campo de futebol o senhor fez. Nem Tribunal de Justiça, não tinha nada. Lá era um território, né? E nós fomos encarregados de dar estrutura, obras estruturantes. E o campo de futebol, o Zerão. Fica no Marco Zero, né? O Zico foi inaugurar, ele e o presidente Collor. E além do Zerão, nós fizemos uma obra importantíssima lá, que repercute até hoje, que foi a criação da Universidade Federal do Amapá. Isso foi fundamental para o desenvolvimento do Estado. Uma universidade voltada para as questões regionais. Agora, o senhor continua advogando? Continuo com o meu escritório, meu filho me ajuda e tal. E aí nós vamos vivendo. Mas hoje eu tenho atividade também no campo, na agropecuária, que sempre tive, né? Sim. Eu sempre digo que hoje eu não sou dono de fazenda, entendeu? Hoje eu sou fazendeiro. Perfeito. Porque me embreiei no mato e tal, e estou tomando mais conhecimento das coisas do campo. E descansando um pouco, isso melhora a cabeça também. Tem uma né? rede boa e tal. Doutor Gilton, nós estamos terminando já a nossa conversa, infelizmente tão curta, passa rápido. Eu só queria que o senhor me respondesse rapidinho, como foi sua convivência com o doutor Luiz Garcia, seu pai, ex-governador de Sergipe? Excelente. Excelente. Eu não posso dizer outra coisa. Luiz Garcia foi o meu ídolo. Sempre foi. E ainda. Um homem que marcou. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Obrigada por sua companhia e até o nosso próximo encontro. Eu espero você. E o TCE na rádio fica por aqui. Até o nosso próximo encontro e eu espero você.